Lucas 16, 19 até 31. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós temos os escritos de Moisés, dos profetas, nós temos diante de nós o Evangelho e a doutrina dos apóstolos. Nós estamos aqui para ouvir. Nós pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito nos auxilie a ouvir, a crer, a confiar, para obedecer. No nome precioso de Jesus, nós oramos. Amém. Lidar com a morte é difícil, mas lidar com a morte de alguém próximo, uma pessoa próxima, um parente, alguém chegado, é ainda mais difícil. Alguns irmãos sabem que eu e a minha família passamos por essa experiência recentemente. A partida de alguém muito próximo, o único irmão que o meu pai tinha, e ele partiu. E eu tive que lidar com essa angústia de alguém próximo partir e ir para a eternidade. Então eu lembrei desta passagem e meditei nela e tenho considerado as implicações de uma passagem como esta e aquilo que acabamos de ler sobre essa partida, alguém que vai estar com Deus e se é aceito ou não por Deus, na sua presença que abençoa, que dá descanso, que dá gozo, que dá alegria, que dá consolo. E nós percebemos com esta passagem e ao ler a Bíblia com atenção, o que Moisés escreveu, o que os profetas escreveram, com os evangelhos e com a história de Jesus e a mensagem de Jesus, com o ensino que Jesus deixou para que os apóstolos entregassem, nós entendemos, nós percebemos que a condição econômica, financeira de alguém não determina o seu futuro, não determina aquilo que Deus considera sobre essa pessoa em termos de justiça e se vai ou não aceitá-lo na sua presença eterna de consolo, nessa presença de bênção. Então nós temos aqui estas expressões. O versículo 22 apresenta a expressão seio de Abraão, que é um sinônimo para o céu, para o paraíso, o lugar de descanso, a vida eterna com Deus, na presença de Deus.
E no versículo 23 aparece a expressão inferno. E Jesus apresenta, não apenas nesta passagem, mas se lermos com atenção os evangelhos, Jesus apresenta estas duas ideias como realidade, como verdade. Não fala de uma outra dimensão, de um outro lugar. Existe o seio de Abraão, existe o céu, existe estar com Deus, estar com Jesus na eternidade, com o Espírito de Deus, Espírito Santo, ou estar longe, afastado, num lugar de tormento, chamado inferno, e tem outros nomes, Sheol, ou lago de fogo e de enxofre. E nós ficamos incomodados, nós ficamos perturbados. Aqueles que partiram, aqueles que estão a partir, eles vão estar no seio de Abraão ou vão para o inferno? Para onde eles vão? E nós queremos fazer alguma coisa. Porque nós também ficamos preocupados com aqueles que nós amamos, se realmente amamos, se nos preocupamos, se são nossos, se temos carinho, afeição, se temos um verdadeiro afeto, uma ligação. Nós não queremos que vão para um lugar de tormento. Nós não queremos ir para um lugar de tormento, de sofrimento. E há uma preocupação, para onde é que vão? E há uma passagem que há aqui uma preocupação em Mateus, se quiserem abrir e conferir lá em Mateus 13, a partir do versículo 28, aquela história, aquela parábola que Jesus conta sobre o trigo e o joio, e que na terra há essa mistura de trigo e de joio entre aqueles que se dizem cristãos, aqueles que se dizem crentes em Deus, aqueles que dizem que amam a Deus. Há uma mistura, há trigo e há joio. E há uma preocupação que os servos têm, que os crentes têm. Queres que vamos lá arrancar o joio? E aqui o Senhor diz, não, porque podem arrancar com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até à colheita. Versículo 30 diz, no tempo da colheita eu direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Mais à frente o Senhor explica o que é que isto significa. E esse Senhor é o Filho do Homem, é o próprio Senhor da glória, é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, que dirá aos seus anjos. Versículo 41. São os anjos que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. E por isso quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que está a ser lido. Esta é a explicação de Jesus. Não nos compete a nós decidir quem vamos arrancar e quem vamos transportar para o reino da sua presença, o seu reino glorioso. Mas é um incômodo que nós temos. Nós temos essa preocupação. Mas há uma outra preocupação. E o versículo começa por apresentar um homem rico, um certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Na história da igreja, os estudiosos têm estado divididos para perceber se esta é uma história verídica, se é realmente um facto que o Senhor Jesus está a narrar ou se é uma parábola. As parábolas não costumavam ter nome de personagens. Esta tem um nome. O homem pobre, o mendigo, chamava-se Lázaro. Um nome relacionado com Eleazar e algo sobre a presença de Deus é o significado desse nome. Mas não há uma unanimidade. Sabemos, contudo, que há uma verdade que o Senhor quer transmitir com esta narrativa, com esta história, seja ela verídica ou não, e a igreja não tem estado segura em relação a esta história. Mas esta expressão aqui de que havia um homem rico e que todos os dias ele vivia e regalava-se esplendidamente, isto desperta uma questão antiga no povo de Deus. A prosperidade do ímpio e o sofrimento do piedoso é um dilema antigo. E esse dilema tem perturbado o povo de Deus ao longo dos séculos.
estamos naquele jardim preparado por Deus, aquele lugar maravilhoso, naquele lugar perfeito para a nossa existência. Nós estamos fora do jardim, nós estamos num mundo que está profundamente marcado pelo mal. Eu vi esta semana um pastor, uma parte de uma exposição bíblica baseada no Salmo 37, e ele lembrava disso, que nós estamos num mundo mau, num mundo marcado pela iniquidade, e não poucas vezes isto traz-nos frustração e angústia. É dolorosa a experiência de ver os ímpios a darem-se bem, a serem bem-sucedidos. E por ímpios nós queremos dizer aqueles que, embora tenham sido criados por Deus, vivem como se Deus não existisse. Esses são os ímpios. São pessoas, têm a imagem de Deus, foram criados à imagem de Deus, mas vivem a vida deles como se Deus não existisse, como se Deus não tivesse falado. Eles não querem saber de Deus. Esses são os ímpios. Muitos, além de não querer saber de Deus, são até zombadores. Eles ridicularizam Deus, a palavra de Deus, aqueles que creem em Deus. Vivem na contramão do Evangelho, vivem fazendo e procurando fazer exatamente o oposto daquilo que Deus espera que as suas criaturas, aqueles que Ele criou à sua imagem, façam. No entanto, esses muitos dão-se bem na vida. Eles são bem-sucedidos, eles realizam os seus sonhos, eles prosperam. Enquanto isso, é comum também encontrar servos de Deus, pessoas fiéis, pessoas que querem agradar a Deus, homens piedosos, mulheres piedosas, que passam por situações extremamente adversas e de grande carência. É comum nós encontrarmos pessoas assim. Querem agradar a Deus, mas passam por grandes aflições aqui na terra. Muita angústia, muitas dificuldades. Então nós sentimos esse dilema. Quando lemos ou ouvimos sobre políticos do nosso país, pessoas em posições de autoridade, sabemos que com bons salários, com uma vida de grandes privilégios, que o Estado dá, que o povo paga com os seus impostos, esses privilégios, essas mordomias, essas regalias, pessoas a regalar-se esplendidamente no nosso país, mas vivem como se Deus não existisse. São corruptos, são mentirosos, são falsos, são desonestos, são imorais. Quantos políticos, quantos governantes, quantos dirigentes, mas também nos outros campos da sociedade, jogadores ou dirigentes de futebol, empresários, banqueiros, atores, jornalistas, escritores, pessoas com uma vida muito próspera, com uma situação financeira muito próspera e não querem saber de Deus. E quando nós nos deparamos com essa realidade, isso afeta-nos. E ficamos como ao longo dos séculos a igreja tem ficado afetada, como ao longo dos séculos os crentes que observam a vida na terra ficam angustiados, muitos ficam até anestesiados, ficam apáticos, nem sabem o que fazer, ficam como que adormecidos diante dessa aparente injustiça, desse incômodo que é observar a sociedade. Então como é que devemos lidar com essa realidade em que há pessoas ímpias que são ricas, que se vestem de Chanel e de Louis Vuitton, que se regalam esplendidamente todos os dias, e outras pessoas que são piedosas, que são fiéis e estão doentes, que estão a sofrer, que estão desejosas de comer as sobras que os ricos desprezam? Como lidar com essa realidade? Como lidar com isso? O salmo que nós lemos há pouco, o Salmo 37 e o Salmo 73, ajudam-nos a lidar com essa questão. Também esta passagem nos ajuda a lidar com essa questão, com esse dilema que nós enfrentamos. Apontam para o fim da história das pessoas que foram criadas por Deus.
mas que vivem como se Deus não existisse. Estes salmos e esta passagem aponta para o fim, mostra como vai terminar a história das pessoas. Então, alguns destaques do Salmo 37. O versículo 2, olhando para a frente, olhando lá para o futuro, diz: em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. O versículo 10 diz: mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não o acharás. Versículos 35 e 36, vi um ímpio prepotente, arrogante, expandir-se qual cedro do Líbano, passei e eis que desaparecera, procurei-o e já não foi encontrado. Quanto aos transgressores, versículo 38, serão a uma destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. Olhando para a frente, é isto que Deus mostra sobre o futuro. Aquilo que aguarda, aquilo que espera os homens que não querem saber dele. Como eu mencionei, o Salmo 73 também trata este assunto, esta questão, e alguns destaques neste Salmo, versículos 16 a 20, em só meditar, em só refletir sobre estas questões, a prosperidade do ímpio e o sofrimento do santo, do justo, do piedoso, em só refletir para compreender isso, eu achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles, com o que está lá à frente. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim ao Senhor ao despertares, desprezarás a imagem deles. Versículo 27, ainda do Salmo 73, diz: os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. É isto que está lá na frente, é isto que vai acontecer. Esta passagem que nós estamos a considerar, Lucas 16, diz que morreu o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Foi isto que ele encontrou lá na frente. Ele encontrou tormento e viu de longe o pai da fé. Viu de longe Lázaro, foi de longe. Então, como lidar com esta questão? Como é que a Bíblia nos ensina a lidar com esta questão? Com este incômodo, com estas dúvidas, com estas angústias? O Salmo 37, ele começa por dizer: não te indignas. Não fiques indignado, irritado, furioso por causa dos malfeitores, aqueles que praticam o mal. Não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, que são desonestos, que são imorais. Não tenhas inveja. Não queiras ser como eles. Não te indignas. Mais à frente, versículo 8, deixa a ira. Neste contexto de considerar o futuro, deixa a ira. Abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Talvez já tenham visto estas imagens na Inglaterra. Isto foi uma propaganda do governo no tempo da Segunda Guerra Mundial. Os governantes perceberam que os alemães nazis estavam a avançar rapidamente pela Europa e iriam conquistar a Inglaterra, e eles perceberam a pressão que o povo estava a sentir, e naquela altura, nessa época, 1939, eles lançaram esta mensagem, esta propaganda para tentar encorajar o povo, que se sentia incomodado com o avanço dos iníquos, com o avanço daquela força maligna. E significa: tem calma e segue em frente. Tem calma e segue em frente. Esta é a mensagem que não foi tão divulgada nessa altura, foi mais tarde, no ano 2000, que descobriram alguns impressos e hoje esta mensagem está associada à Inglaterra e é bem comum ser um símbolo desse país.
Mas foi num contexto assim de angústia, de grande pressão, que uma forma do governo tentar encorajar, animar o povo, corrigir a perspectiva do povo, encorajá-los para a guerra, para a batalha, lembrou-os de olharem para a frente, seguirem para a frente, sigam para a frente, mantenha calma, tem calma e segue em frente. No fundo olha para a frente, não fiques a olhar para o lado nem para trás, olha em frente. Considerando esta passagem e Lucas 16, bem como os Salmos 37 e o 73 e tantas outras passagens nós poderíamos lembrar, mas há um ensino que permanece, seja esta uma parábola, seja esta uma história verídica que Jesus conta aqui. Há uma mensagem verdadeira que permanece. Ela é realista, ela é real. Jesus usou claramente esta história para ensinar que após a morte, ou seja, lá na frente, os ímpios são eternamente separados de Deus, que os ímpios lá na frente eles vão se lembrar de terem rejeitado o Evangelho, as boas notícias acerca de um Salvador que graciosamente deu a sua vida, derramou o seu sangue para perdoar pecados e estabelecer comunhão eterna com Deus. Lá na frente, os ímpios estarão em tormento, que lá na frente estão numa condição em que não pode haver remédio, não pode ser remediada, não há solução, não dá para sair desse lugar de tormento. Foi isso que Jesus disse. Nesta passagem, Jesus ensinou claramente a existência do céu e do inferno. E diante desta mensagem clara e deste ensino de Jesus, existe este incômodo, existe esta pressão, existe este desejo de que aqueles que nós amamos não vão para um lugar de tormento, que não vão para esse lugar de sofrimento. Nós não queremos que os nossos queridos vão para um lugar onde vão sofrer, onde vão sentir necessidades, onde vão sentir dor. E um teólogo antigo, eu não encontrei o nome, mas chegou-me esta frase numa meditação acerca do inferno. Ele disse: o inferno não é nada mais do que a verdade conhecida tarde demais. Essa é uma forma de definir o que é inferno. Uma verdade ou a verdade conhecida tarde demais. Esta é a realidade de muitas pessoas que estão a ter contacto com a verdade, com a revelação de Deus, com a natureza maravilhosa que Deus criou. E Ele diz que se revela na forma como criou todas as coisas, que todos podem observar, podem tocar, podem experimentar essa natureza que aponta para Deus. Mas nesta passagem, então, o Senhor Jesus ensina claramente a existência de dois lugares opostos entre si. Mas Ele também apresenta o engano das riquezas para aqueles que confiam nos bens materiais, que estão iludidos, que estão persuadidos de que o melhor que há na vida é o que podem ter aqui e querem conquistar o mundo aqui, querem conquistar a vida aqui, querem ser bem-sucedidos aqui na terra. No contexto, nós percebemos que Jesus está a lidar com esse ídolo que é a riqueza, o dinheiro, o que o dinheiro pode comprar, o que o dinheiro representa. No versículo 9 do capítulo 16 de Lucas, nós vemos essa menção às riquezas de origem iníqua, as riquezas deste mundo, do comércio aqui, de pessoas que, mesmo não sendo crentes, mas elas têm saúde para trabalhar e fazem negócios e vão acumulando riqueza, mas é num meio de uma realidade que não é perfeita, não é o jardim, não é como Deus queria que fosse a experiência do trabalho humano. Mas há aí uma referência então às riquezas no versículo 9, no versículo 11, de novo, a aplicação das riquezas, fala de verdadeira riqueza. No versículo 13, fala de servir às riquezas. E no versículo 14, usa uma expressão para descrever os fariseus, que eles eram avarentos.
E literalmente significa que eles amavam as riquezas, amavam o dinheiro. É isso que essa palavra significa, uma conjunção de duas palavras, amigo ou amante do dinheiro, aquele que ama a riqueza. Então o que Jesus está a ensinar é que a riqueza engana. É um engano. Até os discípulos achavam que os ricos estavam mais perto de Deus e mais perto do céu e desse lugar de descanso e de gozo eterno, de alegria eterna. E até este homem rico achava. Porque, de acordo com a expressão do versículo 24, ele chama Abraão de pai. Então esse homem rico, tudo indica que ele era um homem judeu, porque ele chama Abraão de pai. Os judeus consideram Abraão como o pai, o patriarca. Mas o facto de pertencer a essa linhagem rica de fé, o pai da fé, não significa que ele era um herdeiro dessa fé. O judaísmo, o facto de ser judeu, de ser um descendente de Abraão, não o salvou. E nós sabemos, pelo que lemos no início deste Evangelho, em Lucas capítulo 3, aquilo que o nosso Senhor espera daqueles que se querem aproximar dele, daqueles que têm fé, daqueles que dizem que creem em Deus. Espera que haja fruto digno de arrependimento. Não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Mostre, pela forma como vive, como reparte os seus bens, que entendeu quem Deus é. Que entendeu o que significa verdadeiramente ser filho de Abraão. Frutos dignos de arrependimento. Na forma como lida com as suas riquezas, com os seus bens, com a sua túnica, a sua conta bancária, a sua casa. Como é que lida com a comida que tem na sua casa e com o sustento? E nós podemos e devemos fazer um exercício de procurar uma equivalência com esta passagem, com isto que nós vemos, com esta narrativa deste homem, deste coração, com o que nós vivemos hoje. Muitas pessoas professam ser cristãs e podem ler esta passagem e perguntar: eu sou um filho de Deus, eu tenho a certeza da vida eterna, eu sou justificado pela fé, eu tenho boa doutrina, eu conheço a teologia reformada, da soteriologia. Não me venham dizer que a maneira como eu uso o meu dinheiro pode comprometer o meu destino eterno. Não me venham com essa conversa de que a forma como eu gasto o dinheiro, como eu compro, como eu poupo, a forma como eu confio nas minhas riquezas, isso tem alguma coisa a ver com o meu futuro, com o que eu vou viver lá na frente. Como é que a igreja deve responder a alguém que tem este discurso? É um discurso da graça barata. É o discurso de alguém que tem uma confiança arrogante, uma confiança supérflua. Porque a fé que justifica é uma fé que purifica. É uma fé que corrige, é uma fé que santifica, que leva ao arrependimento. Ela purifica do amor ao dinheiro, do amor àquilo que o dinheiro pode comprar. E quando se trata de fé verdadeira, de justificação diante de Deus, o que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 6, é que nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. É pela bondade, é pela benignidade. É essa fé que é percebida, não porque é descendente de um povo, de uma nação, não é porque é membro de uma associação, de uma instituição qualquer, mas é porque atua de forma amorosa. Quer aliviar o sofrimento, quer dar o alimento, quer cobrir a nudez.
quer aliviar o sofrimento. A fé atua pelo amor. Essa é a fé verdadeira. É isso que a Bíblia ensina. Não é só ser membro de uma família ou de uma nação, de uma instituição, mas é agir de acordo com esse amor, com essa fé que nos foi outorgado, que nos foi concedido, graciosamente oferecido. Então o ponto central desta parábola é que o homem rico está no inferno porque ele se deleitava mais nos luxos para si mesmo do que no amor por Lázaro e pessoas como Lázaro, que viviam pertinho de si, eram próximos, mas não recebiam qualquer assistência, qualquer expressão de amor ou de generosidade ou de bondade. Não fez diferença o facto de ele pensar que tinha uma posição segura por ser filho de Abraão. Ele chamou Abraão de pai. Nós não podemos nos sentir seguros porque somos membros de uma igreja bíblica. Não é suficiente. O que é que nós sentimos? Que tipo de afeição nós temos? Onde está o nosso deleite? Que tipo de prazer nós temos? O que é que nós vivemos quando alguém necessitado, verdadeiramente necessitado, como Lázaro era, se aproxima de nós, está perto de nós, da nossa casa, da nossa família? O que é que nós sentimos? O que é que nós experimentamos? Que tipo de comportamento? Qual é a nossa conduta? Nós precisamos fazer essa pergunta. Porque é isso que o Senhor Jesus quer fazer com esta história, com estas histórias, com esta passagem. Desde o início do capítulo 16. A resposta de Abraão diz: filho, é verdade, tu és judeu, tu és do meu povo, mas lembra-te que recebeste os teus bens na tua vida. Se era isto que tu buscavas, se era isto que tu querias, tu tiveste. Se durante o nosso tempo na terra é isso que nós buscamos, coisas em vez de Deus, luxo para nós mesmos em vez de amor pelos outros, então a terra será o limite do nosso céu e a eternidade será o nosso inferno. Se durante o nosso tempo na terra Deus for o nosso tesouro, então não importa quais coisas nós enfrentamos aqui, que nos aconteçam, a terra será o limite do nosso inferno e a eternidade será o nosso céu. Se Deus é a razão do nosso afeto, se as pessoas que Ele criou e que colocou na nossa vida são o alvo do nosso amor, então o sofrimento, a angústia, o tormento é apenas aquilo que nós vamos experimentar aqui na terra. O limite é aqui. A eternidade será o nosso céu, o nosso seio de Abraão. Nós estaremos num lugar de descanso e de alegria. Isto não significa que ao usarmos o dinheiro para o bem dos outros, na causa de Cristo, nós estamos a comprar um lugar no céu ou a conquistar o acesso ao paraíso. Isto precisa ser dito claramente. Nós não podemos comprar o acesso a esse lugar. Esse comportamento apenas mostra que nós pertencemos a esse lugar, que nós temos esse tipo de natureza, de nova natureza amorosa. O amor de Cristo está em nós. A maneira como nós usamos o dinheiro mostra se o nosso coração foi transformado, de modo que o amor pelos outros e não o luxo, o conforto, a abundância para nós mesmos é o que mais desejamos e o que nos dá a verdadeira realização. Então nós precisamos ser honestos a sondar os nossos corações. O que é que nos anima? O que é que nos dá segurança, confiança? O que é que nos entusiasma? O que é que nos alegra? Esta passagem foi escrita e foi-nos trazida e deixada pelo Espírito Santo para nos fazer perguntar a nós mesmos: o que é que me anima? O que é que me entusiasma? O que é que eu quero? Deus já havia dado ampla informação e evidência nas Escrituras no Antigo Testamento sobre a necessidade do amor e sobre a seriedade, o perigo do julgamento, a prestação de contas. Vai haver um julgamento. Vamos ter que prestar contas
com o que fizemos, com o nosso corpo, com as nossas palavras, com o nosso tempo, com os nossos bens, os nossos dinheiros, riquezas. Nós vamos ter que dar contas. É algo sério. Mas o homem rico sabia que os seus irmãos não davam ouvidos às Escrituras. Eles não queriam saber de Moisés nem dos profetas. As pessoas religiosas até podem usar alguns minutos de devoção pela manhã, podem frequentar a reunião da igreja uma vez por semana, mas fica evidente em toda a sua mentalidade em relação ao dinheiro que elas estão a ser formatadas, moldadas pelo mundo que jaz no maligno. Não por Deus e pela sua palavra, não pelo escrito de Moisés, dos profetas, não é pelo evangelho nem pela doutrina dos apóstolos. Vê-se pela forma como a pessoa decide viver, como decide se relacionar, que está a ser moldada pelo mundo. Assim, o homem rico sabe que não adiantará nada a Abraão dizer simplesmente aos irmãos dele: leiam Moisés, leiam os profetas. Ele diz: não vale a pena, eles não vão ler, eles não vão prestar atenção. Os avarentos, os ímpios, idólatras, sabem que não adiantará nada alguém dizer aos seus irmãos, aos seus iguais: leiam a Bíblia. Não adianta. Eles pensam: não adianta. O raciocínio do homem rico era o seguinte: se eu pudesse enviar alguém, se pudesse haver uma ressurreição dos mortos, algo realmente surpreendente, extraordinário, algum milagre fantástico, então os meus irmãos despertariam e se arrependeriam. Eles iriam mudar. Abandonariam o seu luxo egoísta e começariam a viver para os outros, começariam a viver para a glória de Deus, para agradar a Deus. Este foi o raciocínio do homem rico naquele lugar de tormento. Se houver uma coisa extraordinária, uma ressurreição, os meus irmãos que são como eu, que vivem para os luxos, vivem para a vida de regalo, de regalar-se no prazer, eles vão perceber que existe algo mais. Todavia, se alguém está tão apaixonado pelo dinheiro, a ponto de ficar surdo para os mandamentos, para os avisos, para as promessas de Moisés e dos profetas, então nem mesmo a ressurreição dos mortos levará ao arrependimento. Porque Jesus ressuscitou dos mortos. E muitos filhos de Abraão, que chamavam Abraão de pai, viram claramente esse milagre extraordinário e continuaram duros nos seus caminhos de avareza, de ganância, de amor pelas riquezas, pelo dinheiro, pelo poder, pelo prestígio, agarrados à vida aqui, amando os prazeres desta terra. Os grandes milagres não surtem efeito nos corações dos homens quando eles não creem na palavra de Deus. Estas pessoas são amantes do dinheiro e veem em Jesus uma ameaça ao seu modo de vida. O amor ao dinheiro é a principal causa pela qual elas não aceitam Jesus como realmente Ele é. Porque o que Jesus ensina, o que Ele pede, o que Ele exige, o que Ele quer, é contrário aos desejos da nossa natureza, do nosso coração, que é alimentado constantemente pelo mundo e pelo inimigo das nossas almas, por Satanás. Por isso o coração precisa ser libertado do amor pelas coisas, especialmente do amor ao dinheiro e àquilo que o dinheiro pode comprar. Uma vez que Jesus Cristo personifica uma liberdade radical do amor pelas coisas e um profundo deleite em servir os outros, aqueles que obtêm a sua alegria na vida do luxo em vez do amor não serão capazes de receber Jesus por quem Ele realmente é. Por isso que Jesus diz: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os que amam as riquezas, os que querem ser ricos, os que querem ficar ricos, quão dificilmente entrarão no céu, no seio de Abraão, aqueles que têm riquezas aqui da terra. Então o que é que nós devemos fazer
para preparar os nossos corações para receber Cristo como Ele realmente é. Se temos fé, nós precisamos lembrar o que Deus disse por meio de Abraão. É voz de Deus, é palavra de Deus. Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. É isso que nós devemos fazer. Voltar às Escrituras e ler outra vez e outra vez as palavras de Moisés. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força e o teu próximo como a ti mesmo. É isto que Deus diz. É isto que Deus quer que fique no nosso coração. É isto que Moisés e os profetas afirmaram. Ama o Senhor. Ama aquela pessoa que está perto de ti. Ama com força, com dedicação. Serve, ser paciente, ser bondoso, ser fiel, ser benigno. Faz o bem, pratica o bem. Atua pelo amor. Se crês em Deus que Ele existe, ama-o e ama as pessoas que Ele põe na tua vida, perto de ti. Nós precisamos voltar às Escrituras e ler novamente o que o Senhor disse por meio do profeta Jeremias, por exemplo, no capítulo 9. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, justiça e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Misericórdia, juízo, justiça na terra. Fazer o que é certo aqui na terra. Fazer o que é bom aqui. É isso que o Senhor se agrada. Nós precisamos ouvir o que Deus falou por meio dos apóstolos. O grande exemplo dos apóstolos, Paulo escreveu a Timóteo: nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Muitos foram como aquele homem rico e são como aquele homem rico. E têm o mesmo fim que aquele homem rico que Jesus escreveu. Nós precisamos ouvir os profetas a dizer-nos: afasta-te das cisternas rotas do materialismo e bebe livremente da fonte da água viva, que é Cristo, que é a ação do Espírito Santo a fazer-nos entender a palavra inspirada de Deus, que é útil para dar entendimento, para ensinar, para corrigir, para educar na justiça, para nos aperfeiçoar na vida, para praticarmos o que é bom, fazermos as boas obras, aqueles que são verdadeiramente necessitados. Que Deus use as palavras de Moisés, dos profetas e dos apóstolos para nos libertar do amor ao dinheiro, para que possamos receber Cristo por Ele ser quem Ele é, quem Ele realmente é. É Cristo que nós devemos amar, por Ele ser quem é, o Senhor glorioso, que encarnou, que deu a sua vida, derramou o seu sangue, deu-nos o perdão dos nossos pecados, levou sobre si a nossa iniquidade. Ele é Deus, Ele é o Salvador. Esta expressão tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Elas mostram a suficiência das Escrituras. Elas apontam para a suficiência das Escrituras. Nós não precisamos de sinais nem de prodígios. Nós não precisamos de milagres extraordinários. Nós não precisamos de anjos que venham falar conosco. Nós temos o que precisamos para a salvação da nossa alma. Deus já entregou. O que precisávamos saber está escrito. Se algum mensageiro vindo do além tentar acrescentar alguma coisa ao ensino, deve ser rejeitado, deve ser recusado, deve ser desprezado. Não há nada que nós precisemos
além do que está escrito. Não há necessidade de mais revelação para levar as pessoas ao arrependimento, mas sim de mais disposição íntima e vontade de utilizar o que já sabemos acerca das Escrituras. Os mortos, se ressuscitassem para nos instruir, nada poderiam dizer-nos que a Bíblia não tenha já dito. Por isso nós afirmamos que a Bíblia tem respostas para as questões sobre céu e inferno. A Bíblia tem respostas para as nossas inquietações acerca da prosperidade dos ímpios e da dificuldade dos piedosos. Nós temos questões sobre isso, mas a Bíblia tem respostas a essas questões. Nós temos o Evangelho, nós temos a doutrina dos apóstolos. Vamos ouvir, vamos ler, vamos ter calma e vamos seguir em frente. Vamos nos encorajar com estas palavras. Nós temos o Evangelho, nós temos a doutrina dos apóstolos. Vamos ouvir, vamos viver, sigamos em frente.